Rose, documentos foram apreendidos no gabinete do vice-governador do Amazonas. Quais são as novidades da Operação Sangria da Polícia Federal? Arthur, eu segui aqui lendo os documentos que eu tive acesso ontem, desde a da tarde até a noite, fiquei lendo assim bastante detalhes a respeito dos documentos que eu consegui ter acesso, né? E me chamou bem a atenção, a gente vai destacar alguns aqui na coluna de hoje, outros a gente vai ter que deixar para amanhã, porque a gente não tem tanto tempo assim, mas eu vou destacar aqui uns documentos que foram apreendidos no bojo da busca e apreensão, que foi executivo do governo. E aí vale destacar, e a própria Polícia Federal destaca isso no seu relatório, esse gabinete do vice-governador, eles dizem que não estava sendo ocupado há pelo menos 3 meses, no momento que aconteceu a busca e apreensão, desde que o Carlos Almeida saiu ali do comando da Casa Civil. Pelas fotos que estão expostas aí no relatório da busca e apreensão, eu acho que esse gabinete ele não era nem ocupado quando o doutor Carlos era da Casa Civil, porque das vezes que eu fui entrevistá-lo e das vezes que as pessoas falavam a respeito, né, da condução que ele fazia, né, desse espaço de poder que ele ocupava no governo, ele estava fisicamente naquela sala ali, muito maior que a sala do gabinete da Casa Civil, que ele deixou quando ele deixou de ser secretário da Casa Civil, né? Bom, esses documentos, eles montaram uma série de pastas e tal, e títulos nesses documentos, e esses títulos é que me chamaram a atenção. Um deles, Arthur, diz assim: contratos da velha política. E aí o relatório da Polícia Federal diz que são mantidos por Wilson Lima com aditivos milionários, localizado no gabinete do vice-governador. Um outro documento tem o seguinte título: Bastidores, dois pontos, a ganância autodestrutiva do vice-governador Carlos Almeida, também localizado lá no gabinete dele, né? O terceiro documento está com o título assim: Relatório sobre a realidade do quadro funcional e operacional da Suzan. E um quarto documento tem o seguinte título: Acertos promovidos pelo vice-governador dentro da CGL, desclassificando empresas qualificadas e compromissadas com a gestão e com a capacidade técnica através dos pregões. Então, todos esses documentos com estes títulos foram localizados no gabinete do vice-governador, que foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal no dia da operação, né, da segunda fase da Operação Sangria, assim como a casa dele e aquele escritório jurídico lá onde ele passou a fazer as reuniões depois que saiu da Casa Civil. Bom, os agentes da Polícia Federal que cumpriram esse mandado de busca e apreensão, eles falaram que encontraram, nas fotos a gente consegue perceber assim, um local realmente que estava desabitado, né? Tinha até coisa de tinta, assim, a gente percebia claramente que não estava sendo ocupado pelas fotos, e isso foi informado a eles pelos próprios funcionários que acompanharam a busca e apreensão. E ele chamou a atenção deles esses 4 documentos com esse tipo de titulação, eles apreenderam porque consideraram que podem conter ali naquele bojo, abaixo desses títulos, algumas informações que sejam relevantes para a investigação. Então, eu achei interessante os títulos encontrados num local que, segundo os próprios funcionários, não era mais habitado pelo vice-governador, né? E com títulos altamente comprometedores, né, em relação à atuação dele no governo. E Rose, tem detalhes do depoimento da Polícia Federal para a Polícia Federal do empresário Gutenberg Alencar, que foi um dos presos na segunda fase da Operação Sangria? Tem sim, Arthur. Meu computador é um pouquinho lento, eu estou tentando abrir aqui o documento para não perder o fio da meada, porque é muita informação, né? Sim. Bom, eu vi que o depoimento do empresário Gutenberg Alencar, ex-militar, né? Ele já vazou, já repercutiu na mídia local e nacional, e as pessoas chamou a atenção das pessoas mais o trecho em que ele diz que não, ele isenta o governador Wilson Lima de culpa de ter determinado a presença dele, enfim, que ele cometesse alguma coisa irregular. Isso foi o que chamou mais atenção, e que ele disse que ajudou na campanha, coordenou a campanha, mas que depois da campanha sequer foi para posse, sequer foi chamado para posse.
e que foi o Rodrigo Tobias, o ex-secretário de Saúde, que ligou para ele, convidando a uma reunião, né, para falar a respeito da compra de respiradores. Isso foi o que repercutiu aí na imprensa nacional. Me chamou a atenção justamente esse detalhe, né? Porque, veja, ele não confirma que houve uma fraude, que ele participou de uma fraude, pelo que a gente já tem acompanhado, dos posicionamentos da Polícia Federal, da Procuradoria, do próprio ministro Falcão, né, e de outras testemunhas, a Polícia Federal, a investigação não precisa da declaração, da confissão do Gutenberg Alencar de que tenha havido uma fraude, um superfaturamento. Me parece que eles têm elementos e estão suficientemente convencidos a este respeito. O interessante da fala do depoimento do Alencar é que ele confirma a narrativa e o episódio da reunião, né? Ele confirma, inclusive, de acordo com a interpretação da Polícia Federal, na decisão do ministro Falcão, eu li a decisão do ministro Falcão, quando ele determina que a prisão temporária seja prorrogada, tem um trecho que ele destaca do conteúdo da Polícia Federal. Ele fala assim: no mesmo sentido, Gutenberg Alencar esclareceu, abre aspas, durante uma conversa, entre parênteses ele coloca, com o governador, fecha parênteses, sugeriu que fossem importados respiradores e outros insumos, desde que havia carência de produção nacional, que para tanto deveria ser procurada ajuda de empresas do polo industrial e que, passado alguns dias, recebeu a ligação do Dr. Tobias falando dessa ideia. Portanto, Arthur, eu acho que com esse trecho a gente consegue apreender uma interpretação, consegue interpretar que o Gutenberg Alencar confirma, é mais uma voz que confirma essa reunião em que ele mesmo participa, ele um agente que não é do governo, ele que diz que é alguém da área de empresarial, que trabalha com concreto armado. Esse trecho diz que ele, após uma conversa com o governador, portanto, autorizado pelo governador, participou dessa reunião no âmbito da administração pública para decidir a respeito, durante uma pandemia, da compra de respiradores, né? Não sei qual é a capacidade técnica dele, ela não fica exposta nesse depoimento, mas o que fica exposto é a confirmação dessa reunião, que eu acho que essa reunião, em todos os depoimentos e no entendimento da Polícia Federal, é o centro do que ocorreu de irregularidade, e ele também confirma o que o Rodrigo Tobias falou, Alcineide Figueiredo, gerente de compras, o próprio vice-governador dando as indicações, que ele participou, ligado ao governador, com o aval do governador, de uma reunião que a Polícia Federal já tem, pelo que fala e pelo que se posiciona, elementos suficientes de convencimento de que houve uma fraude e um superfaturamento. Então, é essa a interpretação que é possível fazer a partir do acesso a essa decisão do ministro Falcão, que prorrogou, né, a prisão deles, e também do próprio depoimento do Alencar. Rose, rapidamente, como é que está a imagem do... Rapidamente, é sempre bom a gente repetir, desculpa, Arthur, te interromper, mas é sempre bom repetir que o Alencar e o governador, enfim, todos que estão envolvidos nessa investigação, eles têm negado, né, com frequência que tenham autorizado e participado de alguma coisa irregular. E diante de todo esse cenário, como é que está a imagem do governador, do vice-governador? A gente tem percebido que nos materiais divulgados pela imprensa, pela assessoria, o governador ele anda bem ativo, mantém a agenda. Agora o vice-governador, ele não mantém essa exposição, né? Pois é, a gente tem percebido essa movimentação nos releases, nas lives, nas redes sociais, né? Inclusive o governador expõe a própria vida pessoal nesse período em que ele está extremamente desgastado, né, na imagem. E mantém essa dinâmica. Assim, nos bastidores, que eu conversei com algumas pessoas que vivem ali no entorno do governador, é que ele demonstra serenidade, calma e até leveza. Foi essa palavra que eu ouvi de uma das minhas fontes do governo. Ele está leve. E eu até questionei sobre a compreensão, né, o quão profundo ele está dedicado aos elementos que estão aparecendo aí nessa investigação e as possibilidades de consequência. E aí a pessoa diz que ele sim, ele está bem consciente, mas que ele está tranquilo porque ele entende que é inocente, que não fez nada de irregular, né?
em função disso, mantém essa agenda política toda de muita exposição mesmo, como você colocou. Bom, eu conversei ontem e também nós somos jornalistas, né? Nós sabemos a respeito da importância da imagem e quando você deve aparecer mais e quando você deve se recolher, né? Você imagina, Arthur, quando a relação já está bem desgastada com alguém, uma pessoa, um amigo, namorado, seja o que for, você não pode insistir numa conversa, você tem que deixar a poeira baixar, né? E aí você depois aparece ali com um churrasco, com uma cervejinha na casa desse colega, dessa pessoa, para puxar uma conversa, né? Você não pode insistir no momento em que há o desgaste da relação nesse contato mais direto. Isso eu estou falando para traçar um paralelo. As pesquisas mostram desgaste na avaliação do governador. E essa exposição frequente, inclusive da vida pessoal, talvez não traga a ele o mesmo resultado que ele pretende, né? De mostrar coisas boas, de fazer com que as pessoas gostem, que avaliem positivamente. Agora está ruim, né? Talvez fosse melhor dar um tempo, mas não é essa a escolha do governo, né? O governo tem feito, hoje mesmo tem uma coletiva lá no Vasco Vasques, ontem ele fez lá participou de um evento no IDAM, né, no setor primário, nomeando funcionários. Quer dizer, na verdade, o governo nesse momento tem até algumas pautas positivas, mas elas acabam não tendo essa repercussão em função do grande desgaste provocado pela pandemia e por essa investigação aí da sangria. O vice-governador, como você falou, ele escolheu realmente se isolar desde que ele saiu da Casa Civil, ele fez essa opção. No entanto, aquela situação de anteontem que a gente falou, envolvendo a mulher dele, né, aquela briga toda, enfim, com palavrões, tais obscenos, aquilo acaba colocando ele também numa linha de frente de exposição e aumentando o desgaste também da imagem dele. Portanto, aquela situação toda ali não ajudou nada, né, a imagem do vice-governador, com certeza. 8h48. Rose, obrigado pelas informações. Qualquer novidade é só acionar a gente. Bom dia.